Então, por isso, nesse entendimento aqui, faz-se fácil a gente entender por que, que a ideia de um lago de fogo eterno não é pesado na visão cristã. Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à continuidade desse estudo, onde estamos tratando sobre criação, queda e redenção. E você é meu convidado aí a participar conosco desse estudo. Você que já tem nos acompanhado aí, que tem visto as primeiras aulas. Para você que não viu, vou deixar aqui o link aqui no card para você olhar a nossa playlist e entender toda o desdobramento, né, do pensamento sobre a questão sobre a criação, a queda e a redenção. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso tema sobre criação, queda e redenção, e você é meu convidado especial. Mas antes da gente começar isso tudo aqui, você sabe que esse estudo aqui não está sendo patrocinado por ninguém, e se você puder aí nos ajudar e quiser patrocinar esse estudo aqui, basta você deixar aí aquele like, você deixar o seu comentário e chamar outras pessoas para assistirem também. Se isso daqui de fato está edificando a tua fé, que você possa aí divulgar com outras pessoas para que elas possam aprender também, e assim nós estaremos cumprindo nosso propósito divulgando o reino dos céus, ok? Que Deus abençoe e bora para o estudo sem mais demora. Hoje nós continuaremos a doutrina que nós paramos na semana passada, que foi a doutrina do pecado. Nós estávamos falando sobre a queda, para quem está acostumado aí com o termo teológico, essa matéria, a matéria que estuda a doutrina do pecado, o pensamento, como se desdobra o pensamento do pecado, essa doutrina é chamada de ramatiologia. Imagina que eu e você estamos dentro de um salão, estamos em um salão de festa com muita gente, e nesse salão de festa eu acabei pisando em uma barata. Se você viu que eu pisei na barata, se for uma mulher que está vendo, você, irmã aí que está me assistindo, você viu eu pisando numa barata, possivelmente você iria me agradecer porque eu pisei sobre aquele bicho, ok? Então a barata não tem valor para você, por isso você me agradeceria. Mas se eu pisasse em um gato ou um cachorro, se eu pisar sobre ele, algumas pessoas gostam de gato e de cachorro e elas já reclamariam comigo. Porém, imagina que nesse salão de festa o que tem lá é uma criança engateando pelo chão e eu acabo cometendo o mesmo ato pisando sobre ela. Ah, Se Deus não tiver misericórdia de mim, eu nem de lá do local saio com vida. Por quê? Porque as pessoas não conseguem tolerar alguém que pratique tal ato contra uma criança. Então, observe só. Se eu piso em uma barata, a pessoa me elogia. Se eu piso em um cachorro, reclamam. Se eu piso em uma criança, partem para cima de mim. Consegue entender? Então, nisso daqui, eu já estou te fazendo pensar que o problema não é o ato cometido, mas o problema é contra quem está sendo praticado. O problema não só está no ato, não é unicamente o ato, mas é contra quem está sendo praticado. Dá uma olhada aqui também do lado aqui. Se eu passar e der um tapa no rosto de um mendigo, possivelmente esse mendigo vai se levantar, partir para cima de mim, se ele tiver força, senão ele vai ficar lá no lugar dele, tá tudo certo. Porém, se eu passar e der um tapa no rosto de um policial, se eu não levar uns tiros, eu irei preso e depois de apanhar bastante, pegarei uns anos aí de pena. Porém, se eu passar e der o tapa no rosto de um presidente, dependendo da nação que ele seja, eu posso iniciar a Terceira Guerra Mundial. Então, observe só que, de novo, usei o mesmo exercício para você entender isso daqui. A sentença não é necessariamente por conta do ato em si, mas contra quem ele está sendo praticado. Se é contra um mendigo, é uma sentença, se é contra um policial, é outra, se é contra o presidente, é outra. Se é contra uma barata, ou contra um cachorro, ou contra uma criança, as sentenças vão ser diferentes. Porque quanto maior o valor ou a importância que nós damos ao ser contra quem o ato foi praticado, maior a sentença que nós avaliamos ser merecedor. Deu para entender? Então, por isso, nesse entendimento aqui, faz-se fácil a gente entender por que, que a ideia de um lago de fogo eterno não é pesado na visão cristã. Por conta disso, todo ato ou todo pecado, ele é cometido contra o ser eterno, dono de tudo e onipotente. Então, se o pecado é cometido a alguém de infinito valor, então de fato o pecado ele é infinitamente odioso, portanto passivo de uma condenação infinitamente merecida. Deu para entender? Dá uma olhada aqui comigo aqui também em outra coisa. A Bíblia diz em Atos capítulo 17, verso 28, que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Todo pecado ele é cometido contra o ser que mantém tudo vivo, contra aquele que mantém tudo vivo.
O texto diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, a vida, o movimento e a existência só é possível porque estamos ligados a Deus. E se o nosso pecado ofende ele abertamente, por conta disso que o salário do pecado é a morte. Muito bem. Então, se você comete um pecado contra um Deus que te mantém vivo, a sentença é você ser afastado dele. O pecado nos afasta de Deus e por estar afastado de Deus, que é a fonte da vida, a nossa sentença é a morte. O salário do pecado se torna a morte. Conseguiu entender? Agora vamos lá que eu quero que você observe aqui comigo ainda outras coisas aqui. A nossa liberdade, que foi o que ocasionou todas essas coisas, ou seja, depois de Deus criar tudo bom, inclusive a liberdade, ela é boa, porém essa mesma liberdade, ela nos dá 4 características interessantes. Primeiro, a nossa liberdade, ela nos capacita a ser parte do bom de Deus. Ou seja, a liberdade que Deus deu ao homem, dava a ele a capacidade de permanecer sendo parte daquilo bom que Deus criou. Deus criou tudo bom. E para conservar-se nesse bom, a liberdade do homem dava a ele a capacidade de se manter à altura do que é bom. Deu para entender? Nós já tratou sobre isso nas aulas anteriores, falando sobre liberdade. Porém, essa mesma liberdade fez dos seres humanos seres morais, ou seja, com capacidade de decidir em tudo que existe. Até então, tudo que nós temos catalogado, levando Deus em conta, só existe 3 espécies de seres morais. Primeiro, Deus. Segundo, os anjos. Terceiro, os homens. Então, os seres humanos, né? Então, uma vez entendido isso, Deus, os anjos e os seres humanos são seres que têm capacidade de escolha. E essa escolha é o que torna o ser um ser moral, ou seja, tem a capacidade de decidir sim ou não. A liberdade do homem capacitava ele para isso. Porém, não era só isso. A nossa liberdade nos possibilitava a não ser o que fomos criados para ser. Essa mesma liberdade que te dá a capacidade de ser parte do bom que Deus criou, ela também pode te tirar desse estado de bom que Deus criou. Ou seja, você pode optar por não ser aquilo que Deus criou. E foi essa a opção que Adão tomou. E não foi somente isso. Ela nos permite contrariar aquilo que é bom. Então, se tudo está bom, o que é o mal? É quando você começa a contrariar tudo aquilo que de bom e que estava ocorrendo plenamente, sem a necessidade de nada. Deus estava mantendo tudo vivo. Observa só. Então, a liberdade, ela nos dá capacidade de ser parte do bom, ela nos fazia seres morais, ela também nos dá possibilidade de sermos o que fomos criados para ser e também nos permitiu contrariar o que é bom. Porém, nós temos aqui outra coisa que eu quero que você observe. O Gênesis 3 vai dizer que mesmo assim, Deus deu ao homem a liberdade de poder escolher entre estar com ele ou não. E nisso daqui, eu quero que você atente comigo aqui para um ponto. Olha aqui bem para mim. Deus, na Bíblia, nós observamos Deus obrigando muitas pessoas quando o assunto é propósito. No caso, Faraó, no caso, Nabucodonosor, no caso, Ciro, chamando Ciro pelo nome. No caso, muita gente foram obrigada por Deus a cumprir um propósito, ok? E isso não tem problema, isso não tem dúvida, está na Bíblia. Exemplo, o próprio Jeremias mesmo dizendo, reclamando, questionando questões de Deus e Deus falando com ele, olha, não diga sou uma criança, porque aonde quer que eu disser tu vai, e com tudo que eu mandar tu dizer, tu vai dizer. Pronto, resolvido. Então, assim, Deus obriga qualquer pessoa quando o assunto é propósito. Porém, quando o assunto é amar a Deus, ele não obriga ninguém. E a prova mais fácil disso daqui é olhar para o Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 6, onde o texto vai dizer que a mulher viu que a árvore era boa e tomou do fruto e o comeu. Ou seja, se Deus obrigasse pessoas a amarem ele, ele não deixaria a árvore perto do homem. Ou seja, aquilo ali seria basicamente um amor obrigatório. Imagina você aí, pai, ou você aí, maridão ou esposana, chegando para o seu marido ou para sua esposa e perguntando por que você está tanto tempo casado comigo? E ele dizer para você, olha, estou com você porque você me obrigou. Eu não tive oportunidade, eu não tive escolha. Você era a única escolha que eu tinha. Então, esse tipo de amor, ele parece ser um amor verdadeiro. O amor que é demonstrado em João capítulo 3, versos 16, 17 e 18, não parece ser. Portanto, o amor ele só é verdadeiro quando existe a possibilidade de não amar.
E Deus deu ao homem essa possibilidade de não amá-lo, ou seja, de não ser alguém que queira estar perto dele. Ou seja, Deus não quer seres obrigados ao lado dele. E foi isso que aconteceu. Uma vez entendido isso, temos aqui outra coisa, né? Que depois que o pecado entrou no mundo, depois que a mulher tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e os olhos de ambos se abriram, o texto vai dizer que Deus aparece para conversar com eles no jardim, e a partir de então Deus começa a sentenciá-los. E observa só que da hora aqui, ou como o texto é bem construído para essa questão. Ele vai dizer que quando Deus começou a sentenciar a serpente, ele joga a sentença da serpente sobre a própria serpente. Ou seja, você vai rastejar, você vai comer pó da terra, você vai ter inimizade contra a mulher e você vai ter a cabeça esmagada. Quando Deus vai falar para a mulher, ele vai dizer o seguinte: a mulher disse, maldito, multiplicarei grandemente a tua dor, a tua concepção, com dor darás à luz a filho, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ou seja, Deus joga a sentença da mulher sobre ela mesma, sobre o próprio corpo dela. Porém, quando o texto vai falar do homem, dá uma olhada aqui como é interessante o que Deus vai falar aqui para o homem. O texto vai dizer o seguinte: a Adão disse Deus, por que fizeste isso? E disse Deus, porquanto tu deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te dei ordem, que eu te ordenei, né? Dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e abrolhos também te produzirá, e comerás a erva do campo, e no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó e em pó te tornarás. Observa aqui que parece aqui que não está sendo, de certa ponta, assim, justo o que Deus está fazendo. Dá uma olhada comigo. Quando a serpente errou, Deus jogou a sentença da serpente no próprio corpo da serpente, fazendo ela rastejar e ter a cabeça esmagada e comer pó da terra. Quando a mulher errou, Deus jogou sobre o próprio corpo da mulher, fazendo com que a mulher tivesse filhos com dor, teria muitos filhos, esses filhos seriam com dor, teria desejo pelo marido, mas o marido dominaria. Mas quando Deus vai falar com o homem, ele vai dizer que maldita é a terra e não o homem. Alguma vez você já parou para prestar atenção nesse detalhe? A explicação mais básica de Deus não ter jogado a sentença do pecado sobre o próprio corpo do homem é porque se isto acontecesse, o homem seria maldito desde o Éden. E mesmo que ele viesse de uma virgem, nascido de uma manjedoura, sendo homem, ele já nasceria maldito e não poderia ser um cordeiro que libertasse o mundo dos seus pecados. Então, Deus não sentenciou o homem direto no seu corpo desde o Éden, porque ele sabia que um outro homem chegaria a subir numa cruz para perdoar o pecado da humanidade. A próxima aula nós trabalharemos aqui sobre os desdobramentos do pecado, sobre as áreas que o pecado atingiu e como eles se desdobraram pelo mundo. E espero você aqui na próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida. E não se esquece de deixar aquele curtir, né? Dar uma comentada aí no assunto, o que você está achando dele. E se inscrever no canal. É o mínimo que você pode fazer também, né, gente? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.